Ocupação das zonas de proteção ambiental é debatida em audiência pública sobre a revisão do Plano Diretor de Natal. Vereadores mantêm veto da Prefeitura a projeto que pretendia compensar dívidas de servidores públicos. 30 mil pessoas são esperadas nesta quinta-feira nas celebrações de devoção aos mártires no Santuário de Uruaçu, em São Gonçalo do Amarante. Aqui no estúdio, vou conversar com o pároco do Santuário dos Mártires no bairro Nazaré, Padre Fábio Pinheiro. Tudo isso e muito mais no Câmara Repórter desta quarta-feira, 2 de outubro de 2019, véspera de feriado. Olá, tudo bem? O Senado concluiu nesta quarta-feira o primeiro turno da votação da reforma da Previdência. Os senadores rejeitaram 3 destaques propostos pelos partidos, que tratavam da idade mínima de aposentadoria para as mulheres, da pensão por morte e da aposentadoria especial. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, o texto ainda precisa passar por mais uma votação em plenário, no caso, em segundo turno. Para a reforma ser aprovada, deve ser necessária a aprovação de pelo menos 49 dos 81 senadores. O segundo turno da votação está marcado para iniciar nesta quinta-feira, mas ainda deve durar outras 3 sessões. E veja agora os destaques da sessão ordinária desta quarta-feira, entre eles a manutenção de um veto da Prefeitura a um projeto de lei que pretendia compensar dívidas dos servidores públicos. Durante o pequeno expediente, o vereador Ney Lopes Júnior alertou sobre o fechamento do escritório de uma prestadora de plano de saúde em Natal. A empresa que presta serviço de saúde a mais de 20 mil pessoas no município de Natal determinou que o seu atendimento agora só ocorrerá por telefone ou através de chat na internet. Ou seja, isso deixa o consumidor absolutamente vulnerável. Porque se o consumidor precisa de um atendimento de pronto-socorro urgente, se precisa de uma autorização para fazer um exame de urgência, ele não tem a quem recorrer. Ele não tem um hospital referência, um parceiro da AMIO. Eles simplesmente fecharam as portas para o público da cidade de Natal. Então, eu já fiz uma representação junto ao Ministério Público do Consumidor, fiz uma representação ao PROCON do Rio Grande do Norte e fiz uma representação ao PROCON do município de Natal, porque isso fere diretamente o direito das pessoas, utilizando-se do seu bem maior, que é a saúde. Os parlamentares mantiveram por unanimidade o veto do Executivo sobre o projeto do vereador Haroldo Alves. A matéria autorizava que os servidores deixassem de pagar algum tributo ao município se possuíssem créditos a receber do mesmo. Existia um vício insanável de inconstitucionalidade do projeto, haja vista que ele pretendia fazer alterações nas questões tributárias do município através de uma lei ordinária, quando na verdade deveria ser uma proposta de lei complementar, alterando o Código Tributário do município, votado em 2 turnos, com um interstício de 48 horas e com maioria absoluta dos vereadores aprovando o referido projeto. Então, o instrumento legal utilizado, qual seja lei ordinária, foi um instrumento equivocado. E por essa razão, tanto a Procuradoria-Geral do município, quanto a Procuradoria da Câmara e a Comissão de Justiça da Casa opinaram pela manutenção do veto e assim o plenário entendeu. O parecer contrário da Comissão de Legislação e Justiça foi mantido pelos vereadores que rejeitaram o projeto do vereador Ranieri Barbosa. A Lei 072 de 2017 previa livre parada e estacionamento dos veículos particulares de oficiais de justiça de Natal. A Comissão de Justiça CCJ deu parecer contrário, identificando vícios de constitucionalidade, porque teria que ser uma prerrogativa de emissão
de iniciativa do Poder Executivo ou tivesse já contemplado no Código Nacional de Trânsito. Então, como também não contemplava nenhuma situação nem outra, eu entendi de forma consensual que o projeto estaria prejudicado por um vício de inconstitucionalidade. Em primeira discussão, a Casa aprovou outros 2 projetos. Um que determina a utilização de uma porcentagem mínima de verbas para campanhas do município destinadas à prevenção das drogas. E outro que obriga restaurantes e bares a informar da presença de glúten em derivados nos alimentos servidos. Ambos foram subscritos pela vereadora Carla Dixon. É importante isso porque cada vez mais a gente vê pessoas que sofrem com a doença celíaca, que é o grau máximo de intolerância a glúten, mas existem vários outros graus de intolerância, tá? E também tem a questão da lactose. Então, quando você traz isso, você gera uma opção de escolha e de cuidado e de proteção àquela pessoa portadora de intolerância a glúten e lactose. O Dia do Cuidador de Animais, proposto pelo vereador Franklin Capistrano e a comenda Elino Julião, uma proposta do vereador Dagô de Andrade, foram matérias também aprovadas nesta sessão de quarta-feira. O Supremo Tribunal Federal, o STF, aprovou nesta quarta-feira, por 7 votos a 4, a tese que pode levar à anulação de sentenças da Operação Lava Jato e também de outros processos criminais no país. O resultado do julgamento definiu que réus delatados devem apresentar as alegações finais, que são a última etapa de manifestações no processo, depois dos réus delatores, garantindo assim o direito à ampla defesa nas ações penais. Com isso, os processos em que os réus delatores e delatados apresentaram as alegações finais ao mesmo tempo, como foi o caso da Operação Lava Jato, pode vir, então, a ser anulados. Também nesta quarta-feira, uma sessão do Pleno do STF procurava definir a votação do alcance dessa decisão. Até o início de dezembro, o texto do Plano Diretor de Natal deve chegar à Câmara Municipal. E nessa reta final de elaboração do documento, os vereadores seguem realizando debates sobre o tema. Desta vez, a discussão de iniciativa de Sueldo Medeiros foi sobre a ocupação das zonas de proteção ambiental da cidade. Veja como foi. A audiência pública realizada na manhã desta quarta-feira foi uma proposição do vereador Sueldo Medeiros. O debate envolveu estudiosos, técnicos na área ambiental e de engenharia, representantes do Concidades, CREA, CAL e das secretarias municipais. A audiência, a gente procurou trazer técnicos para dar sua contribuição e mostrar que a gente não pode simplesmente criticar sem que a gente entenda exatamente como funciona todos esses estudos que estão sendo feitos para possibilitar que haja uma ocupação de forma ordenada e sustentável nas zonas de proteção ambiental. O debate apontou novas possibilidades de ocupação da cidade. Segundo dados do IBGE, 10% da população natalense vive hoje em assentamentos informais. A ocupação das EPAs, que ainda não foram regulamentadas, foi uma das sugestões apresentadas no debate. Há 25 anos, surgiram em Natal 10 zonas de proteção e 5 delas ainda não foi regulamentada. Então, enquanto ela não for regulamentada, ela não tem um uso. E aí perde a cidade por não ter uma área passível de receber edificações. Edificações não quer dizer só casa, mas escolas, postos de saúde, delegacias, campos de futebol, por falta dessa regulamentação. Segundo o biólogo Gabriel Egito, existe uma diferença essencial entre a área de proteção e a zona de conservação. O conceito de preservação, que é manter a área intocada e aquele meio ambiente que você não vai tocar e vai deixar lá para preservar as espécies, e tem a área de conservação. Hoje, 70% das unidades de conservação no Brasil tem moradores dentro, e essa é a visão do meio ambiente de conservação ambiental. E essa visão de conservação, ela inclui pessoas. Por que dentro da cidade de Natal, nas zonas de preservação ambiental, você tem ainda subzonas de conservação, que pelo conceito inclui pessoas,
e não tem uma regulamentação para as pessoas ocuparem de forma sustentável. Então, esse é o questionamento que eu trago e acho que tem que ser discutido no plano diretor para ver de como a gente vai ocupar essas zonas de conservação de forma sustentável. O coordenador do plano diretor, Tiago Trindade, também participou da audiência e afirmou que esse debate foi contemplado nas reuniões dos grupos de trabalho do plano diretor. Todas essas áreas, zonas de proteção ambiental e áreas de preservação permanente, além das 2 unidades de conservação que nós temos no nosso município, o Parque, melhor, 3, o Parque da Cidade, né, na Prudente de Moraes, o Parque das Dunas, na Via Costeira, e uma parte da APA de Genipabu. Então, todas essas áreas, esse conjunto de áreas com a finalidade principal de preservação ou de uso restrito, está sendo discutido atualmente no plano diretor, tanto aquelas que estão sendo regulamentadas em processo de regulamentação, quanto aquelas que já foram regulamentadas, para que a gente possa ter instrumentos que deem maior controle no processo de fiscalização e evite a maior degradação ambiental. A expectativa é que o plano diretor revisado chegue à Câmara Municipal até a primeira semana do mês de dezembro. O Escritório Modelo de Arquitetura vai voltar a oferecer serviços gratuitos em Natal. A repórter Luísa Mendes tem os detalhes. Olha, o Escritório Modelo de Arquitetura retoma as atividades aqui na capital potiguar nessa primeira semana do mês de outubro. Dessa vez, o foco é em pessoas com renda familiar de até 3 salários mínimos. Portanto, os interessados em realizar uma obra, regularizar um imóvel, que precisa então da atuação de um profissional de arquitetura, deve comparecer ao NP da Engenheiro Roberto Freire nas segundas-feiras das 9 até o meio-dia ou até também nas quartas-feiras das 14 até as 17 horas. Lembrando que o Escritório Modelo de Arquitetura é aprovado pelo Conselho Nacional de Arquitetura e é um espaço também para que os alunos do curso de arquitetura possam colocar em prática os conceitos aprendidos na sala de aula com clientes reais. Luísa Mendes, de volta para o estúdio. E agora um aviso aos grupos LGBTs. É que o ITEP informa que vai ser suspensa por 30 dias a emissão do RG com nome social destinado ao público LGBT. A medida começa a valer a partir da próxima segunda-feira, dia 7. De acordo com o ITEP, será feita uma reestruturação do sistema de emissão do RG social para que o atendimento seja feito de forma mais eficaz. Os profissionais farmacêuticos foram homenageados na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. Cuidar da saúde humana, desenvolvendo remédios e administrando a medicação correta dos pacientes. Essa é a função principal do farmacêutico, categoria que celebrou no último mês o Dia Internacional dos Profissionais da área. Como reconhecimento da importância deste ofício, a Assembleia Legislativa realizou, na manhã desta quarta-feira, uma sessão solene, proposta pelo deputado estadual Kleber Rodrigues. Há mais de 25 anos eu atuo na atividade de farmácia, como no mercado varejista, como farmácia. Então, para mim, hoje é um dia importante, porque eu tenho um contato, eu tenho uma proximidade com essa categoria, com os farmacêuticos. Farmacêuticos esses que têm um trabalho brilhante em todo o Brasil, porque eles fazem atendimento de farmácia, em hospitais, no desenvolvimento de medicamentos. Então é uma classe que ela ajuda muito na construção do nosso país. Atualmente, mais de 3.000 farmacêuticos estão em atividade aqui no estado. Uma atuação ampla, presente em 135 áreas da sociedade. São muitas coisas positivas na nossa profissão, temos a comemorar muitos avanços, como várias resoluções do Conselho Federal, serviços novos sendo encampados pelos colegas em todas as áreas, na saúde pública e na privada. Lembrando que o farmacêutico está presente em vários aspectos no dia a dia da população, desde o laboratório, quando vai fazer um exame, quando você vai na farmácia, quando você usa um dermocosmético. Então, o farmacêutico é um profissional realmente muito presente na saúde pública e a gente tem que ter um evento como esse, ajuda a valorizar e a mostrar a profissão, à sociedade e o quanto o farmacêutico é importante no dia a dia de cada um de nós. A profissão está sendo enaltecida aqui no Rio Grande do Norte através da nossa presença aqui. A Assembleia está nos prestando essa dádiva, A gente fica muito feliz, porque quando ele nos homenageia como profissionais farmacêuticos de saúde e que labuta aqui no Rio Grande do Norte, ele está também enaltecendo a farmácia norte-rio-grandense. Isso é muito importante. O dia 25 de setembro é o dia em que se comemora o Dia Internacional do Farmacêutico.
Essa data ela foi criada pela Federação Internacional Farmacêutica, FIP. Então, ela faz com que em todos os continentes do Brasil a farmácia seja reverenciada através dos seus profissionais, mostrando que o serviço do farmacêutico é inédito e imprescindível à saúde da população. 10 personalidades com relevantes serviços prestados à área foram homenageadas na solenidade. É uma iniciativa que nos deixa muito felizes, porque de repente é um reconhecimento que ele precisa sair de dentro da categoria, do seio da categoria, para vir para esse seio político, que é um seio, vamos dizer, que representa a população do Estado, né? Então é um reconhecimento que ele se torna muito grandioso. A sensação é a melhor possível, né? De você ver que todo o seu trabalho, que toda a sua conduta, a sua linha ética, a sua postura ética, moral, que foi conduzindo ao longo desses anos à frente de secretarias, à frente de hospitais, à frente do serviço público, até da iniciativa privada também, por onde eu trabalhei, ele hoje está sendo reconhecido. E receber uma homenagem dessa casa é algo que nos enche de orgulho. A Câmara Municipal de Natal esteve representada pelo vereador Haroldo Alves. O parlamentar destacou a importância dos farmacêuticos para o serviço de saúde aqui do Estado. E a gente sabe a importância dos farmacêuticos no contexto geral da sociedade. É aquele cidadão que passa tudo por ele. É na farmácia, é no hospital, enfim, é uma profissão super importante. E principalmente quando se forma, que ele pode escolher algumas diversas especialidades. É o bioquímico e várias coisas. Então eu quero aqui parabenizar pelos farmacêuticos do nosso estado, especialmente o de Natal. Neste sábado, dia 5, vai ser realizada em Natal a Marcha para Jesus. A concentração da marcha vai ser na Avenida Alberto Silva, ao lado do Midway Mall. O evento terá 2 quilômetros de percurso, com apresentações culturais, trios elétricos, muito louvor e momentos de oração. A marcha está marcada para começar neste sábado a partir das 2 horas da tarde. E o encerramento está previsto para ocorrer às 6 horas da noite na Arena das Dunas. Entre as atrações nacionais está Regis Danese. Então, fica essa dica de uma programação para as famílias e também para quem vai passar o fim de semana aqui na capital. Veja agora um resumo das principais atividades da Câmara até esta quarta-feira, no Minuto da Câmara. Minuto da Câmara. No Dia Nacional das Tradições e das Raízes Matrizes Africanas, a Câmara Municipal realizou uma sessão solene para festejar a data. O encontro, promovido pela vereadora Divaneide Basílio, homenageou pessoas ligadas à luta contra o preconceito e pela diversidade religiosa. Limitar em 10% a taxa de conveniência cobrada em um ingresso adquirido via internet. Essa é a proposta de um projeto de lei do vereador Ney Lopes Júnior, aprovada pela Comissão de Justiça da Câmara. A Comissão de Saúde da Câmara promoveu uma audiência pública que teve como assunto principal a substituição dos cargos temporários da saúde pelos aprovados no último concurso. A Secretaria de Saúde disse que não depende da Secretaria, depende sim da Secretaria de Administração. A Secretaria de Administração, por vez, ainda não falou, não prestou esclarecimento. Natal poderá ganhar um centro de referência em cidadania LGBT e combate à homofobia. O projeto, subscrito pela vereadora Divaneide Basílio e pelo vereador Fernando Lucena, foi aprovado em sessão ordinária. Os 10 anos de construção do Santuário dos Mártires de Cunhaú e Uruaçu, no bairro de Nazaré, foram comemorados em sessão solene na Câmara. A proposição foi do vereador Haroldo Alves. A revisão do plano diretor voltou a ser debatida na Câmara Municipal, dessa vez em audiência pública realizada por iniciativa do vereador Sueldo Medeiros, que abordou as zonas de proteção ambiental. Eu reputo a vinda de todos que desejam ou que pretendem dizer aqui para todos nós qual é a cidade que ele quer, qual é a cidade que ele almeja. Acompanhe o trabalho da Câmara Municipal. A Casa do Povo é a sua casa. Atenção, passageiros! Por causa do feriado desta quinta-feira, os ônibus de Natal vão circular cobrando a tarifa social. Com isso, o valor da passagem cai de R$ 3,90 para R$ 1,95 nas linhas comuns e de R$ 3,20 para R$ 1,60 nas linhas de bairro.
O desconto vale apenas para os pagamentos com os cartões Natal Card. Para quem usa os trens urbanos, a CBTU informou que os trens não funcionarão nesta quinta-feira, mas o serviço vai ser retomado normalmente na sexta. A história de vida, sacrifício e, sobretudo, de fé dos mártires de Cunhaú e Uruaçu vai atrair milhares de romeiros ao Santuário de Uruaçu, em São Gonçalo do Amarante. Nesta quinta-feira, quando será celebrada a festa em torno dos padroeiros do Rio Grande do Norte, cerca de 30 mil pessoas são esperadas para a programação religiosa intensa durante todo o dia. Há 19 anos, o Santuário dos Mártires de Uruaçu e Cunhaú, em São Gonçalo do Amarante, recebe peregrinos de todo o país que vêm participar da homenagem aos 30 cristãos martirizados no interior do estado. Para a grande festa de amanhã, os últimos detalhes estão sendo finalizados aqui no Santuário dos Mártires de Uruaçu e Cunhaú. Desde o mês de julho, quando foi iniciada a organização do evento, mais de 60 pessoas, entre profissionais e voluntários, estiveram envolvidos diariamente com o projeto. Você tem peregrinos de muitas partes do Brasil e também de fora. Então isso para nós também é muito importante e aumenta a nossa responsabilidade de tudo estar pronto. É um trabalho grande, porém nós chegamos na véspera já, graças a Deus, com tudo pronto. Maria de Fátima Nascimento se sente privilegiada em todos os anos participar da festa. Aqui é um terreno eucarístico. Para mim, quando se pisa aqui, a gente sente uma coisa boa, uma sensação, aumenta a nossa fé. Pela primeira vez, Luiz Henrique, de 8 anos, visitou o santuário e se encantou. É muito bacana ver tudo isso sobre a nossa religião. A ambulante Maria de Lourdes Venâncio, há 10 anos sai de Natal para montar sua barraca de lanches durante a festa. Para ela, é uma maneira de ganhar um dinheirinho a mais. A gente vem para cá, monta a barraquinha 2 dias antes, aí no dia mesmo a gente vende, né, o bauru, cachorro quente, mas até dá para a gente tirar um dinheirinho. O capelão do santuário, Padre Murilo, falou da intensa programação da festa e deixou uma mensagem para os fiéis e devotos dos santos mártires. Nós temos um público durante o dia que é um público, digamos, volante, né? Ele vem, participa das missas e volta. Eu estimo assim, de manhã cedo tem 2 grandes caminhadas, uma saindo da paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Macaíba e outra da paróquia de São Gonçalo do Amarante. 7 horas teremos a primeira missa. Aí grande parte dessas pessoas voltam. Depois então teremos uma corrida rústica aqui, que é a segunda corrida rústica dos Santos Mártires, que estamos a realizar. Por volta de 9 horas estaremos encerrando. 9 horas tem a missa na capela de São João Batista, na Vila. E às 10 horas temos a segunda missa aqui. Depois, meio-dia, novamente, a missa com a procissão do Santíssimo. E à tarde teremos 2 grandes shows, um com Fátima Santos e outro com Antônio Cardoso. Às 17 horas, então, a missa com Dom Jaime. Venha com espírito aberto, espírito de agradecimento, um espírito louvativo, um espírito de gratuidade por tudo que Deus nos dá. Os santos mártires encharcaram essa terra com seu sangue. Eles deram por nós esse presente de fé e esse presente também em defesa da terra e defesa da pátria. E aqui em Natal, os mártires também são celebrados na paróquia do bairro Nazaré. E sobre isso, eu vou conversar com o pároco do santuário, Padre Fábio Pinheiro. Não perca, o Câmara Repórter volta já.
Estamos de volta com o Câmara Repórter e nesta quinta-feira, além da grande programação que a gente mostrou no bloco passado, que vai ocorrer lá no Santuário de Uruaçu, em São Gonçalo do Amarante, também aqui em Natal haverá o início dos festejos pelos Santos Mártires. E para falar sobre esse assunto e a programação que vai acontecer lá no bairro Nazaré, nós recebemos aqui no Câmara Repórter o padre Fábio Pinheiro, que é o pároco do Santuário dos Mártires lá no bairro. Padre, seja bem-vindo ao Câmara Repórter. Obrigado. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Padre, nesta semana o santuário está completando 10 anos de existência lá no bairro Nazaré. Houve uma solenidade na Câmara Municipal fazendo esse reconhecimento, celebrando essa data e nesta quinta-feira, quando se celebram os mártires, o momento se torna mais especial ainda. Como é que está os preparativos para a festa desta quinta-feira? Exatamente. Nós estamos celebrando 10 anos de dedicação do nosso santuário em Nazaré. Aquele templo que foi construído com a intenção de ser um centro polarizador do resgate histórico dos santos mártires e também do fomento da devoção aos santos mártires. Então, celebramos dia 3 de outubro 10 anos de dedicação, de consagração daquele espaço como lugar santo. E no dia 12 de outubro, celebramos os 10 anos de criação da paróquia. Né? São dois momentos distintos, mas que aconteceram no mesmo ano, no mesmo mês. E neste ano de 2019 também já estamos com 2 anos, na verdade, em que os mártires foram santificados, né, pelo Papa, naquela cerimônia que ocorreu lá em Roma, no Vaticano. E como é que vem também sendo o acompanhamento dos fiéis, né, nessa devoção aos mártires? O que é que o senhor vem percebendo nesses 2 últimos anos, quando eles foram santificados? Nós consideramos, Larice, que o reconhecimento pontifício dos nossos potiguares, irmãos potiguares aqui, enquanto eles eram beatos, a devoção se restringia apenas ao Rio Grande do Norte. Agora, com a canonização, com o decreto do Santo Padre, a devoção ela se estende ao mundo inteiro. Né? Então, nós consideramos que este reconhecimento acontecido há 2 anos atrás, né, em 15 de outubro de 2017, deu um grande impulso devocional aos santos mártires. E que exemplo de fé é esse dos mártires, né? Para quem ainda não conhece a fundo essa história? Os nossos santos foram massacrados quando os holandeses que traziam consigo a religião calvinista, lá pelo século XVII, em 1630, precisamente, quando chegaram aqui na costa do Nordeste, e chegaram aqui ao Rio Grande do Norte com a intenção de extrair o nosso açúcar, mas também trazendo consigo e impondo a fé calvinista. E aqui já existiam, já foram catequizados irmãos nossos, estavam catequizados irmãos nossos, instruídos por 2 sacerdotes, né? Lá em Cunhaú, em 16 de julho de 1645, pelo padre André de Soveral, quando Jacó Rabi, a mando dos holandeses, né, era um alemão de descendência judaica, então invade juntamente com os índios aquela capela e mata o sacerdote e os seus fiéis que estavam ali para participar do santo sacrifício da missa. No mesmo ano, em 3 de outubro de 1645, o padre Ambrósio Francisco Ferro, juntamente com o leigo Mateus Moreira, que tem um destaque importante, são conduzidos aqui do Forte dos Reis Magos até Uruaçu e lá são também sacrificados, tudo em nome da fé, do amor a Jesus, né? Por causa da sua fé cristã, foram sacrificados. Então, são 2 momentos históricos importantes que marcam a história do povo potiguar e que nós fazemos recordação, fazemos a memória. E essa memória que se atualiza a cada 16 de julho, a cada 3 de outubro, quando nós acorremos a estes santuários, seja em Cunhaú, seja em Uruaçu, seja aqui em Nazaré. São os 3 santuários arquidiocesanos que agregam pessoas para amar e devotar, homenagear os nossos santos
padroeiros. Muito importante mesmo. E como a festa lá no Santuário de Nazaré vai ser aberta nesta quinta-feira, né, nessa passagem mesmo do feriado dos Mártires, qual o tema que vai ser trabalhado junto aos fiéis pelos próximos dias? O tema que escolhemos em comunhão com o pedido do Santo Padre, o Papa Francisco, para um mês extraordinário das missões, nós escolhemos martírio, ontem e hoje, testemunho e missão. Então, durante esses 10 dias, desta quinta até o dia 12, nós estaremos refletindo através de pregações dos padres que nos ajudarão a entrar neste mistério de desenvolvimento, de entendimento de que o cristão ele é um missionário, ele é chamado a dar testemunho de Cristo, né? E o martírio dos nossos santos é o mais alto grau de testemunho que alguém pode dar, o derramamento de sangue, né? O nosso chão, como diz a canção do Monsenhor Assis, foi banhado pelo sangue dos nossos mártires. Então, durante esses dias todos teremos novenas, teremos quermesse, atrações culturais, nós teremos o Marte Fest, que é um arrastão da juventude pelo bairro Nazaré, nós teremos o Marte Bike, que é uma pedalada da fé domingo pela manhã, né, em direção à rodoviária velha aqui da nossa cidade. Nós teremos no dia 12, que é o momento que culmina no dia de Nossa Senhora Aparecida, eu tenho dito, ela é a rainha dos mártires, é a mãe que vai em procissão e os filhos vão atrás, os mártires e todo o povo de Deus, né? Então nós vamos, naquele dia 12, no dia 12, celebrar a Santa Missa às 15 horas e logo após teremos uma procissão muito bonita pelo bairro Nazaré com a mãe e os filhos. E nesta quinta-feira, que horas começa a abertura? O que é que está programado? Às 8h30, nós teremos o hasteamento das bandeiras com a presença da Banda dos Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil, estará animando e abrilhantando este momento, né? O nosso arcebispo estará lá conosco para o hasteamento das bandeiras. Logo em seguida do hasteamento das bandeiras, nós teremos a bênção de um espaço devocional aos Santos Mártires. Nós edificamos no jardim do nosso santuário ali em Nazaré 3 imagens dos santos que se destacam. São 30, mas 3 têm um destaque maior, né, que aparecem na iconografia. O Padre André de Soveral, o Padre Ambrósio Francisco Ferro, cada um deles com 1,90 m, e o leigo São Mateus Moreira com 1,50 m. São imagens que estarão expostas para incrementar a fé, a devoção do povo potiguar, ali em Nazaré, mas em toda Natal, todo mundo. Ah, certo. Então, padre, eu gostaria que o senhor deixasse, então, um convite, né, para que os fiéis, para que a população frequente, né, as festividades lá na paróquia, que começa a partir dessa quinta-feira e vai até o dia 12. Exato. Depois desses 2 momentos já citados, nesta quinta-feira, do hasteamento das bandeiras, da bênção das imagens, o nosso arcebispo, às 9 horas, celebrará a Santa Eucaristia. Eu quero convidar você, meu irmão fiel católico potiguar, a também manifestar o seu amor, sua homenagem por estes irmãos nossos, norte-riograndenses. É tão bom saber, sabe, Larice, que entre nossos irmãos antepassados há um heroísmo, uma entrega, uma coragem, a têmpera dos mártires, né? do amor a Jesus, do colocar-se no lugar do outro, né? Quando assumimos a nossa fé cristã, ela foge das paredes da igreja. Eu me coloco no lugar do outro. E os nossos mártires fizeram isso por causa de Jesus e nós agora somos chamados a também dar a vida uns pelos outros. Essa é a grande reflexão da festa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tive aqui o prazer de conversar com o padre Fábio Pinheiro, pároco do Santuário dos Mártires no bairro Nazaré, que vai iniciar a festa nessa quinta-feira. Padre, muito obrigada pela sua participação e desejo que seja uma festa, né, as festividades ao longo desses próximos dias, em que os fiéis realmente participem e comunguem, né, dessas palavras, desse martírio de fé, né, que todo mundo se renove também nesse período. Amém. Eu que agradeço a oportunidade. Deus nos abençoe e nos proteja sempre. Amém. Obrigada. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você de casa eu tenho um aviso. Nós só vamos estar de volta a partir da próxima segunda-feira, porque a Câmara Municipal entra num recesso por conta do feriado dos Mártires de Cunhaú e Uruaçu. Então a gente volta segunda-feira com outras informações do Legislativo Natalense atualizadas para você. Então, fim de semana, um bom feriado para todo mundo e participem das festividades da igreja neste fim de semana. Tchau!